E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou falar o porquê que eu não invisto no BBPO11. A ideia desse vídeo não é falar mal do fundo imobiliário, mas sim destacar algumas características que eu vejo que são negativas nele para te ensinar sobre fundos imobiliários. Esse fundo imobiliário ele tem aspectos positivos sim, mas eu vejo que ele tem mais negativos do que positivos. Eu vou te passar essas informações para você aprender um pouco dessas características, fechado? Então, começando pelas informações gerais do fundo imobiliário, ele está hoje cotado a R$ 83,12. Ele tem um dividend yield de cerca de 13% e ele teve aí uma queda de mais de 7% nos últimos 12 meses. Mas se a gente olhar os últimos 5 anos aí, desde o pico dele até agora, ele caiu pela metade o seu valor da cota, tá? Ele tem um preço sobre valor patrimonial de 0,83 e tem mais de 74 mil cotistas, tá? Antes de falar aqui sobre o portfólio do fundo e sobre essas características que eu comentei, eu também vou falar aqui a ideia do fundo imobiliário. Por que ele foi criado? Qual que é o objetivo do fundo? Então, segundo a imagem aí, o fundo foi criado com o objetivo de adquirir agências e centros administrativos do Banco do Brasil. Ou seja, ele é um fundo imobiliário que ele tem apenas um locatário, que é o Banco do Brasil. Essa é a primeira característica que eu vejo que o BBPO tem que eu não gosto, tá? Eu prefiro fundos que tenham diversificação entre locatários. Por quê? Porque o risco é menor quando eu tenho vários locatários. Imagina que eu tenho um problema no Banco do Brasil. Esse fundo imobiliário, ele é 100% Banco do Brasil. Então, se eu tiver um problema no Banco do Brasil, obviamente que esse fundo imobiliário vai ser muito afetado. Quase 100% do portfólio dele vai ser afetado. É lógico que é difícil de todas as agências, todos os centros administrativos, eles ficarem vagos da noite para o dia, tá? Isso não acontece bem assim. A gente tem contratos que garantem aí algumas coisas, né? Contratos que têm um longo período de duração, que tem multas, mas a gente sabe que se o Banco do Brasil decide sair de 50% das agências, por exemplo, a gente sabe que esse fundo ele vai sofrer muito. Então, a primeira característica que eu vejo como sendo negativa deste fundo imobiliário é que ele é focado só em Banco do Brasil, tá bom? Uma outra característica que eu vejo como sendo negativa desse fundo imobiliário são os seus dividendos, tá? Se você olhar aí, eu coloquei um gráfico dos dividendos dos últimos 5 anos, tá? Lá em 2019, esse fundo imobiliário ele pagava mais de R$ 1 ao mês de dividendos. Em 2020, a mesma situação, metade de 2021 ele pagou acima de R$ 1 e aí, né, no fim de 2021 ele já começou a diminuir o patamar de dividendos. 2022 também teve um patamar bem abaixo aí de R$ 1. Em 2023 ele continua com um patamar abaixo de R$ 1, ou seja, esse fundo imobiliário ele não me traz um crescimento de renda mensal. Esse fundo imobiliário, ele não me traz a alegria de poder crescer os meus dividendos. Isso, obviamente, que vai afetar aí a minha rentabilidade. E é outra coisa que eu vou falar aqui desse fundo imobiliário. Se a gente olhar o histórico dele, a gente vê que esse fundo imobiliário, ele não está batendo nem o CDI, tá? Então, esse fundo imobiliário, ele está abaixo do CDI, se olhar do gráfico aí. Então, esse é um fundo imobiliário que tem uma rentabilidade bem abaixo do que poderia ser, tá? Então, esse fundo imobiliário, recapitulando, ele é um fundo imobiliário que tem só um locatário, ele é um fundo imobiliário que não cresce dividendos e ele é um fundo imobiliário que ele não tem uma rentabilidade superior ao CDI, que eu vejo como sendo o mínimo ali de um fundo imobiliário, tá? Então, esse fundo imobiliário tem 3 características aí que não me agradam e é por isso que eu não invisto nele, tá? Então, espero que você tenha entendido essas características. Gostaria também que você se inscrevesse aqui no canal para você não perder as dicas que eu passo aqui e também gostaria que você me escrevesse aqui nos comentários se você é investidor de BBPO ou não, tá? Se você investe aí nesse fundo imobiliário. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.